Imagine que você é um camponês na Idade Média. Um exército se aproxima, o som de botas e o brilho do aço ecoam no horizonte. Você não tem um escudo ou uma armadura, mas precisa se defender. O que você faria? Pegaria sua enxada, seu forcado? Ou talvez um machado, que já usa para cortar lenha? A verdade é que as armas medievais que vemos nos filmes, aquelas espadas brilhantes e reluzentes, nem sempre eram a realidade para a maioria dos guerreiros. O campo de batalha medieval era um lugar brutal e improvisado, onde a inteligência e o que você tinha à mão, muitas vezes, eram mais importantes do que a forja mais fina. Hoje, vamos desvendar os segredos das armas mais comuns da Idade Média e como elas realmente moldaram a guerra e a vida das pessoas. Quando pensamos na Idade Média, a imagem da espada é quase instantânea, não é? Cavaleiros empunhando lâminas imponentes, cortando inimigos com graciosidade. E sim, a espada era uma arma icônica, um símbolo de cavalaria, nobreza e honra. Mas aqui está a grande verdade. A espada era, antes de tudo, um símbolo de status, muito mais do que a arma padrão de um exército inteiro. Pense no custo. Forjar uma espada de qualidade exigia tempo, habilidade e material caro. O ferro precisava ser purificado e dobrado várias vezes para criar uma lâmina forte e flexível. O trabalho de um bom ferreiro era valioso. Isso significava que apenas nobres, cavaleiros e guerreiros profissionais podiam se dar ao luxo de possuir uma espada decente. Para o camponês ou o miliciano comum, ter uma espada era um sonho distante. Além disso, usar uma espada eficientemente exigia treinamento constante. Não era só sair balançando. Havia técnicas de corte, perfuração, aparar e contra-atacar que levavam anos para serem dominadas. Um cavaleiro passava a vida treinando com sua espada, e isso o tornava formidável. Para o guerreiro comum, que talvez fosse convocado para uma batalha algumas vezes na vida, esse nível de treinamento era inviável. As espadas variavam de tamanho e formato, desde as mais leves, ideais para o combate corpo a corpo e para encontrar as frestas da armadura, até as mais pesadas, as famosas montantes ou grandes espadas, que exigiam as duas mãos e eram usadas para romper formações. Mas mesmo assim, a espada era um luxo, um distintivo dos que podiam pagar por ela e pelo treinamento para empunhá-la. Ela era a rainha do campo de batalha, mas uma rainha com poucos súditos. A ferramenta que virou arma. Se a espada era a arma dos ricos, o machado era o verdadeiro herói do povo. E por que isso? Simples. O machado era uma ferramenta do dia a dia. Todo camponês tinha um machado para cortar lenha, construir ou preparar alimentos. Era robusto, versátil e, o mais importante, acessível. Quando a convocação para a guerra chegava, muitas vezes a arma mais eficaz à disposição de um homem era o machado que ele já usava para sobreviver. A adaptabilidade do machado era incrível. Podia ser pequeno e leve para uso rápido em combate corpo a corpo, ou grande e pesado, com um cabo longo, para ser usado como uma alabarda, capaz de desferir golpes devastadores. O machado de guerra não precisava ser tão sofisticado quanto uma espada. Uma cabeça de metal afiada e um cabo resistente já o tornavam uma arma mortal. Sua principal vantagem no combate era o poder de impacto. O machado, especialmente os mais pesados, podia desferir golpes capazes de esmagar escudos, rachar capacetes e até mesmo quebrar ossos por trás de armaduras leves. E não se engane, os machados não eram apenas para camponeses. Os vikings, por exemplo, eram mestres no uso do machado de guerra, transformando essa ferramenta em um símbolo de sua força e ferocidade. Seus machados de duas mãos eram temidos em toda a Europa, capazes de cortar através de escudos e armaduras com um único golpe. Ou seja, o machado era democrático,
útil na fazenda e igualmente letal no campo de batalha, provando que a simplicidade muitas vezes é a maior aliada em tempos de guerra. A rainha do campo de batalha. Se a espada era a rainha do luxo e o machado a rainha do povo, a lança era a verdadeira rainha do campo de batalha medieval. Por quê? Porque ela era a arma mais comum, mais eficaz e mais taticamente versátil de todas. Sua popularidade vinha de sua simplicidade e baixo custo de produção. Um cabo de madeira longo e resistente com uma ponta afiada de metal, ou até mesmo endurecida no fogo, já era uma lança eficaz. A grande vantagem da lança era sua capacidade de manter o inimigo à distância. Em um confronto corpo a corpo, um lanceiro bem treinado podia atacar o oponente antes que ele chegasse perto o suficiente para usar uma espada ou um machado. E mais importante, a lança era a espinha dorsal das formações de infantaria. Pense em uma parede de lanças. Centenas, talvez milhares de soldados, ombro a ombro, com suas lanças apontadas para frente, criando uma barreira impenetrável de pontas afiadas. Essa formação era devastadora contra cargas de cavalaria ou infantaria inimiga. Os cavalos se recusavam a avançar contra uma massa de pontas e os soldados eram empalados antes de sequer tocarem a linha inimiga. Um exemplo clássico do poder das lanças foi a Batalha de Morat, em 1476, onde os piqueiros suíços, armados com lanças longas, desbarataram as forças de Carlos, o Temerário. A disciplina e a coordenação desses lanceiros eram lendárias e mostravam o quanto uma arma simples podia ser decisiva. As lanças também podiam ser usadas de forma defensiva para criar uma cerca protetora para arqueiros e besteiros, ou de forma ofensiva, em formações em cunha para perfurar as linhas inimigas. A lança era a arma da massa, da tática, da sobrevivência em grupo. Ela pode não ter o glamour da espada, mas sem ela, muitas batalhas medievais teriam sido perdidas. O quebra-ossos do campo de batalha. Chegamos à arma que era o pesadelo de qualquer cavaleiro blindado, a massa de guerra. Se você pensava que as armaduras de placas tornavam os guerreiros invencíveis, a massa veio para provar o contrário. Diferente da espada, que precisava de um corte preciso ou uma perfuração em uma fresta da armadura, a massa de guerra era uma arma de impacto puro. Ela não cortava, ela esmagava. Uma massa de guerra consistia em uma cabeça pesada e esférica, muitas vezes adornada com flanges ou pontas, fixada a um cabo. O peso e a concentração da força de impacto em um ponto pequeno faziam com que a massa fosse capaz de transferir uma energia cinética colossal para o alvo. Isso significava que mesmo que a armadura de placa não fosse perfurada, a força do golpe da massa podia amassar o metal, quebrar os ossos do cavaleiro por baixo da armadura, causar concussões e, em última instância, incapacitar o inimigo. Imagine a força de um martelo gigante caindo sobre você. Era isso que a massa de guerra representava. Essa arma era particularmente eficaz contra cavaleiros pesados que investiam fortunas em suas armaduras. Um golpe bem colocado de uma massa de guerra podia neutralizar um adversário blindado sem a necessidade de encontrar pontos fracos na armadura. Ela não era uma arma de elegância, mas de brutalidade e eficiência. A massa era a resposta definitiva para o avanço das armaduras pesadas, garantindo que mesmo o guerreiro mais bem protegido ainda tivesse que temer o impacto esmagador. Então, da próxima vez que você assistir a um filme sobre a Idade Média, lembre-se, a espada reluzente na mão do herói é apenas parte da história. A verdadeira batalha era travada com machados, ferramentas de camponeses transformadas em armas e lanças, a espinha dorsal de qualquer formação eficaz. E quando a armadura mais forte parecia intransponível,
A massa de guerra estava lá para lembrar a todos que a força bruta ainda tinha seu lugar. As armas da Idade Média eram reflexos de uma sociedade que precisava ser engenhosa, prática e, acima de tudo, adaptável para sobreviver em um mundo de conflitos constantes. Elas nos mostram que a guerra, em sua essência, não é apenas sobre o que se tem, mas sobre como se usa o que se tem. Se você curtiu essa viagem pelas armas medievais e quer desvendar mais segredos da história, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E para continuar sua jornada, que tal assistir a este outro vídeo que está aparecendo na sua tela agora mesmo? Até a próxima!